Queridos, o texto, a Bíblia Sagrada, ela é comparada, eu comparo, né? E vou fazer uma comparação aqui, é como aquele caderninho de receitas, que quando geralmente a pessoa quer ler uma receita, quer fazer um bolo, uma coisa diferente, um pãozinho, ela vai lá e pega aquele caderninho de receita e vai ver, né? Uma pitada disso, 3 ovos, uma colher daquilo, e assim sucessivamente, até criar o seu bolo. Mas todas as vezes que essa mulher ou esse homem vai ao caderninho de receita, ele faz uma receita excelente. A Bíblia Sagrada é quando o nosso caderno de receita, todas as vezes que nós vamos até ela, nós encontramos a receita daquilo que nós queremos fazer. E nunca dá errado, porque nós usamos todas as medidas que esse caderninho de receita nos traz. Usamos todas as medidas que esse caderninho de receita nos dá. E não será diferente nesta noite. Nós vamos usar o caderninho de receita chamado Bíblia Sagrada, porque ela mesma diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se nós não atentarmos para a palavra, se nós não atentarmos para a Bíblia, nós falaremos de nós mesmos, seremos meros homens mortais, trazendo uma palavra de derrota, uma palavra de pessimismo, mas nunca uma palavra de vitória, uma palavra de fé. Por isso eu quero recorrer à palavra. No livro de João, no capítulo 4, versículo 35, é um texto muito conhecido e eu me identifiquei muito com esse texto de João, capítulo 4, versículo 35, que diz: Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Todos nós conhecemos esse texto. É um texto que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, ali à beira do poço da herdade de Jacó, ali em Sicá. E a Bíblia diz que quando Jesus tem um encontro com essa mulher, Jesus ele começa a falar com essa mulher. E é interessante que é uma das mulheres que Jesus tem, uma das poucas mulheres que Jesus tem um longo diálogo com ela. E dá a entender que Jesus ele teve um tempo longo para conversar com essa mulher, porque Jesus conta várias coisas e essa mulher compartilha algumas coisas da vida dela. Então, eu não acredito que Jesus, em 2 minutos, fez isso tudo. Eu acredito que foi um longo tempo, um tempo de conversação. Tempo esse que os discípulos foram comprar comida na cidade. E Jesus teve muito tempo para conversar com essa mulher. O Senhor, ele começa a demonstrar, a conversar com essa mulher, e chega um momento que Jesus ele conversa com ela de forma tão profunda, tão tamanha, que essa mulher ela reconhece e diz: Veja que tu és profeta. Por quê? Porque Jesus começa a falar de coisas da intimidade daquela mulher. Quero salientar que Jesus ele não quis expor o pecado daquela mulher. Quando ele pergunta, mulher, cadê o seu marido? Ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, dissestes bem, porque tiveste 5 e o que tem não é seu. Então, Jesus ele não quis expor o pecado daquela mulher. Jesus queria confrontar aquela mulher diante da situação que ela estava vivendo naquele momento. E o texto de João, capítulo 34 e 35, traz muita revelação para nós nesta noite. Por quê? Porque esta mulher ela vai anunciar Jesus, ela vai atrás dos outros para falar sobre Jesus. Queridos, um tempo, essa mulher ficou um tempo tão precioso com Jesus, que foi o tempo suficiente para sair dali já uma missionária, fazendo missões. E ela vai fazer missões trazendo os outros povos até Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus vem, quando essa mulher vem vindo com os samaritanos, os discípulos olham e Jesus diz: Vede, os campos já estão brancos para a ceifa, versículo 35, já está na hora da colheita. E aí os discípulos falam: Não, mas ainda falta 4 meses para que venha a ceifa. Os grãos, nós acabamos de plantar, não está nem verde, que dirá na hora de colheita. Jesus não estava falando de uma colheita física, estava falando de uma colheita espiritual. Jesus não estava falando de uma colheita de material, colheita de homens, de almas, de vidas para o reino dele. Está o tempo, queridos, de nós levantarmos nossos olhos e colher, porque tem muito para ser colhido, tem muita alma para ser resgatada, tem muita gente para ser ganha para Jesus.
Nós entendemos, queridos, que quando Jesus ele traz esse relato, ele desperta não apenas na vida dos discípulos, mas na vida de todos, até mesmo nas nossas vidas, a necessidade de encontrar pessoas e falar do amor de Deus para essas pessoas. Encontramos ali uma mulher que ninguém talvez dava nada por ela. Foi nela que Jesus investiu. E foi através dela que vieram os samaritanos. Foi através dela que o evangelho chegou até aquele lugar. E olha que os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus ele usa de estratégia. Ele usa as coisas, a Bíblia diz que ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. As que não são nada para confundir as que são. Essa mulher vai buscar água uma hora que não tinha ninguém. Essa mulher estava sozinha. Jesus viu nela uma oportunidade, não apenas para ganhar a alma dela para Jesus, mas para ganhar aquela cidade para o reino de Deus. E eu vejo, queridos, que quando nós temos um encontro com Deus, com Cristo, as nossas palavras não são palavras persuasivas. As nossas palavras são palavras do qual são palavras de convencimento. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E através da palavra do convencimento do Espírito Santo é que o homem se converte e chega à idade, ou chega ao tempo da razão de encontrar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, essa questão de colheita nos ensina muita coisa. Essa questão da colheita nos ensina coisas tremendas e nós aprendemos com Cristo sobre a colheita. Imagine agora nós chegarmos para um jovem, né, que não entende muito de colheita, e eu sou até suspeito a falar, porque eu estou falando aí do Vale do São Francisco, né, aonde tem a fruticultura irrigada. Estou falando com um povo que está aí no meio da uva, da manga, do melão, da melancia, né, dessas frutas exóticas boas, maravilhosas, aí no Vale do São Francisco. Mas eu vejo, queridos, que se colocar diante de uma pessoa que não conhece uma muda, vamos colocar de um pé de uva, por exemplo, um brotinho de uva, ele vai olhar para aquele broto de uva e vai dizer, olha, não sei o que é isso, eu não estou sabendo o que é isso. E aí, se alguém dissesse, não é uva, ele só vai acreditar depois que vê os ramos brotando, germinando e dando fruto. Por quê? Porque ele vai conhecer a árvore, vai conhecer aquela rama, aquela muda, ele vai conhecer pelos frutos. Queridos, o Senhor vai permitir com que nós damos frutos. E algumas pessoas não vão ver nada em nós enquanto não tiver fruto. Mas quando nós frutificarmos, nós seremos identificados como o pé de árvore que dá fruto. Por exemplo, você olha para o pé de manga e reconhece ele, alguns pelas folhas, outros pelos frutos, e vai dizer, aquele ali é um pé de manga. Vai olhar para um pé de tamarino e vai dizer, aquele ali é tamarino. Por quê? Porque tem tamarino. Aquele é um pé de uva, ou aquele é um pé de morango, ou de maçã, ou de caju, ou de cajá. Por quê? Porque tem fruto. O fruto, aliás, a árvore, ela é identificada pelos frutos que ela produz. Qual tipo de fruto nós temos produzido? E que tipo de árvore nós somos? Que tipo de fruto as pessoas têm olhado em nós e têm visto em nós? E que tipo de árvore nós temos sido? Será que nós temos sido aquela árvore de oliveira ou árvore brava, né? Ou será que nós somos aquele jambuzeiro? Ou será que nós somos aquela árvore que dá muitas frutas e que não apenas para nós, mas sustenta todos que vêm debaixo das nossas sombras e todos que vêm até nós são alimentados pela palavra, são alimentados por um abraço, são alimentados por um donativo, são alimentados por coisas que o Senhor proporciona para nós, para que nós possamos fazer. E essa mulher foi uma árvore, o qual Jesus investiu nela. E ela acabou dando fruto para os outros. Ela acabou trazendo frutos para o lugar onde ela estava. E eu quero ir ou ser ousado e ir além. Uma mulher que talvez tinha uma vida duvidosa, uma vida desclassificada. É ela que Jesus usa para ser uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, para pregar para os demais. E o texto vai dizer o seguinte, ainda versículo 39 de João diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra daquela mulher que testificava:
ele me disse todo o quanto tinha feito. Eles acreditaram em Jesus, sabe por quê? Através da mulher, que outrora era uma pessoa de vida duvidosa, mas teve encontro com Jesus. E a vida dela mudou. E o texto vai dizer que eles acreditaram em Jesus por causa da palavra daquela mulher. Ela estava cheia do Espírito Santo, estava cheia de Deus. E tudo que ela falava, aqueles homens acreditavam, porque ela estava falando, eles não conheciam Jesus, mas ela teve um encontro com Jesus. E ela, através do encontro dela com Jesus, eles foram alcançados pela palavra daquela mulher, por causa do encontro de Jesus com aquela mulher. Mas o versículo 42 vai dizer o seguinte: que aqueles homens já passaram a dizer à mulher, já não é pelas suas palavras, mulher, que eu acredito, que nós acreditamos, mas agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Primeiro, eles vão por causa, através da palavra da mulher, mas quando eles têm um encontro com Jesus, eles falam: olha, não é mais pelo que você diz, mas pelo que nós ouvimos, porque ele é o Criador, diz que ele é o Salvador do mundo. Queridos, ao longo do tempo, hoje 47 anos, dia 17 de maio vou para 48 e também faço 32 anos de caminhada cristã. Em abril agora, se Deus me permitir, me der graça de chegar ao mês de abril, estou indo para o meu 16º ano de consagração pastoral. E eu vejo, queridos, que nesse período eu já preguei para muitas pessoas, já ganhei muitas pessoas para Jesus, tenho pastores que foram minhas ovelhas, hoje são pastores, e eu louvo a Deus pela vida deles. Mas eles não andam com Cristo por minha causa, eles andam com Cristo porque eles tiveram encontro com Jesus. Porque quando o homem ouve de Jesus através da sua vida, ele vai andando com Jesus, mas olhando para você. Se você cair, ele cai, porque ele está ainda andando com Jesus por sua causa. Mas quando eles têm um encontro com Jesus, ainda que você erre, ainda que você falhe, ainda que você pise na bola, eles continuam de pé, porque eles não estão mais andando por sua causa, eles estão andando por causa de Cristo. Você foi uma ponte, você foi um canal, mas eles se conectaram ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e agora eles não andam segundo a tua palavra, mas segundo a palavra de Jesus. Nós somos instrumentos de Deus, assim como esta mulher. Somos usados por Deus, mas a glória não é nossa, o poder não é nosso, a autoridade não é nossa, o espírito não é nosso, a palavra não é nossa, tudo é dele. A palavra, o espírito, o poder, a autoridade, tudo é do Senhor. Nós somos apenas servos usados pelo Senhor. E eu quero continuar sendo usados por Deus. Eu ainda quero continuar sendo usado pelo Senhor, assim como essa mulher que pregou o evangelho. E eu, no lugar dessa mulher, ficaria muito feliz. Tudo bem, vocês podem até não seguir por mim mais, mas por ele. Mas eu fui um canal. Eu tive um encontro com ele primeiro. Eu fui aquela válvula que ligou Jesus a vocês. Que sejamos queridos, que estejamos alegres por aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Pessoas, povos, línguas e nações conhecendo o Evangelho através da minha vida. Não porque o poder é meu, não porque o Evangelho é meu. Eu sou apenas um instrumento de Deus para que isso aconteça. É como aquela encanação. Eu costumo dizer isso. É como aquela encanação que traz água da rua para sua casa. Esse cano só é precioso porque ele está trazendo água. O dia que ele entupir, você arruma outro cano e coloca no lugar dele. Ele já não serve mais. Assim somos nós diante do Senhor. O Senhor nos usa, mas nós só somos. Vou colocar, vou trazer uma experiência. Nós somos. Não somos nós que somos importantes, mas é o que está dentro de nós que é importante. Assim como o cano, não é o cano, é a água. O cano é importante por causa da água que passa dentro dele. Quando a água parar de passar, o cano não tem importância nenhuma. Eu quero
que essa água chamada Jesus continue passando dentro de mim. Porque o dia que ele for arrancado de mim, eu não tenho mais importância nenhuma no mundo, não tenho mais serventia nenhuma na terra. Mas enquanto essa água estiver jorrando dentro de mim, enquanto essa água estiver jorrando dentro de você, nós somos especiais e importantes, porque através de nós, pessoas estão bebendo de uma água. Por isso que Jesus chegou para aquela mulher e disse: se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Jesus estava dizendo: tu é um cano seco, mas o dia que a água passar por você, esse povo aqui vai conhecer sobre o Evangelho. E aquele cano entupido, seco, velho, Jesus renovou aquele cano e começou a jorrar água da vida dentro da vida daquela mulher. E através dela, outros foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Ah, maravilha de Deus! Como é bom servir a esse Deus, queridos! Como é bom servir ao Senhor! Não existe coisa melhor no mundo do que ser portador da semente do Evangelho, ser portador do reino de Cristo. Muitas pessoas estão atemorizadas com o ano de 2025. Ah, este ano vai surgir novas pandemias, este ano vai ter uma guerra, este ano vai ter o anticristo. Sim, queridos, pode ter até isso, mas nós precisamos louvar o Senhor e dizer: esse ano, se tudo isso acontecer e eu continuar com a semente do Evangelho pregando e com a água jorrando dentro de mim, ainda que os homens maus se levantem, Jesus vem me recolher e me levar para morar com ele na glória. Eu não posso viver na expectativa do ano de 2025, mas preciso viver na esperança do Deus que rege o ano de 2025. Não é expectativa, a expectativa é do injusto, a esperança é para o justo. A expectativa é para o homem que programa, a esperança é para o homem que acredita no Deus que programa todas as coisas. A expectativa está para o homem que sonha: amanhã eu vou fazer isso. Mas a esperança está dizendo: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Assim como disse Josué. Nós vivemos, queridos, tempos curtíssimos, mas precisamos entender que todo tempo é importante para nós vivermos o Evangelho de Cristo nas nossas vidas todos os dias. Eu sei, queridos, que o Senhor, ele tem coisas grandes para fazer. A Bíblia diz, certa feita, que veio o Espírito de Deus sobre a vida do povo na época de Moisés e todos começaram a profetizar. Só que depois cessou, só que dois continuaram profetizando. Aí Josué chegou para Moisés, aí alguém falou assim: Moisés, ó, tem uns homens aí profetizando. Aí Josué falou: Josué, manda eles parar. Josué disse: tu tens ciúme por mim? Deixe que eles profetizem. Bom seria se todos profetizassem. O que eu aprendo com isso, queridos, é que tem gente tão incomodada com quem está pregando que não prega, e fica incomodado com quem está pregando. Bom seria se todos pregassem. Ah, mas a igreja tal está escandalizando. Deus vai tratar com eles, mas o evangelho precisa ser pregado. O evangelho vai ser ministrado. E eu preciso entender, queridos, nós precisamos entender que Deus nos chamou para isso, para pregar as boas novas aos quebrantados, a trazer liberdade àqueles que estão em prisão e a trazer o ano aceitável do nosso Deus, o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos ungiu, nos encheu para nós consolarmos aqueles que estão tristes, aqueles que estão amargurados, que ao invés de choro, que haja júbilo, que ao invés de enfermidade, que haja cura, que ao invés de tristeza, que haja alegria. O Senhor nos chamou, queridos, para trazer boas novas. O Senhor nos chamou, queridos, para quando nós chegarmos num lugar, chegar em algum lugar, para nós trazermos vida em vez de morte, alegria em vez de tristeza. Eu vejo, queridos, uma experiência das sementes que foram plantadas. A Bíblia diz que conta a história de 4 terrenos. O terreno pedregoso, entre os espinhos, na beira do caminho, e a terra fértil. A semente perde por 2 terrenos. A semente perde para 2 terrenos, para os espinhos e para as pedras. Porque aonde já existe coisa, a semente não brota. Se no coração do homem tem outra perversidade,
a semente não brota. Se tem pedra no coração do homem, a semente não tem lugar. Se tem espinho no coração do homem, a semente não tem lugar. Então, existem dois terrenos que a semente perde. É onde já está ocupado. À beira do caminho é quando nós falhamos, nós pisamos na bola e perdemos semente. Porque à beira do caminho não é lugar de plantar semente. A Bíblia diz que a beira do caminho foi perdida, o homem deixou cair. Então, a beira do caminho é lugar onde nós, muitas das vezes, somos relaxados com a semente que o Senhor nos dá. Mas existe a boa terra. E é essa terra que nós procuramos para plantar semente. Vai chegar momentos que sementes vão cair nos espinhos e vão ser sufocadas. Sementes vão cair no meio das pedras e não vão brotar. Sementes vão ficar no meio do caminho, as aves do céu vão comer. Mas há sementes que vão cair em terra fértil. Há sementes que vão cair em terras muito férteis e que vão brotar e germinar para a glória do nome de Jesus. Às vezes eu não vou conseguir ganhar um ente querido meu, um familiar meu para Jesus, por causa das minhas palavras, porque ele é colega, é meu irmão, meu amigo, mas aí eu vou ganhar a Maria, vou ganhar a Joaquina vai servir a Deus e vai pregar para o meu sobrinho, para o meu filho, para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe, e minha casa vai ser alcançada pelo reino de Deus, pela graça de Deus. Nós vamos fazer, porque eu aprendi uma coisa, que enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Enquanto eu prego o evangelho de Cristo para os outros, Deus está pregando o evangelho para a minha casa. Enquanto eu estou orando pela vida de outros, existem pessoas cobrindo a minha casa de oração. Enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. Deus está cuidando de cada coisa que eu posso fazer, de cada coisa que eu posso realizar. Amém? Amém, queridos? Quero contar uma experiência de um pregador, né, que é o Spurgeon. Ele pregou durante 20 anos, ele pregou aqui mesmo em Londres, aqui na Europa, né? E ele tinha um propósito no coração dele, que todo culto ele ganhasse, todo domingo de culto ele ganhasse uma alma para Jesus. Que pelo menos tivesse um batismo. Todo culto. E ele pregava, e ele batizava, e tudo mais. E aí um jovem virou para ele e falou assim, como você consegue pregar e ganhar almas, e batizar alma todo domingo? Ele disse, porque eu prego, porque eu acredito naquilo que eu prego, eu acredito naquilo que eu falo. E o jovem disse, mas eu não consigo ganhar ninguém para Jesus. Ele disse, você acredita naquilo que você prega? O jovem disse, não. Ele disse, então você nunca vai ganhar ninguém para Jesus. Porque se você não acredita naquilo que você fala, como é que o outro vai acreditar? Se você não acredita, irmãos, naquilo que você prega, dificilmente o outro vai acreditar. Eu preciso acreditar, porque quando eu acredito no que eu falo com convicção, falo com certeza. Agora, quando eu não acredito, eu digo talvez, quem sabe, pode ser, há uma possibilidade. Mas quando eu acredito, eu prego porque eu acredito. E ainda que ninguém creia, eu creio sozinho por mim e pelo outro. A nossa necessidade, a nossa vida, queridos, às vezes nós colocamos desculpa. Ah, eu não sou pregador, não sou pastor, não sou evangelista, não sou missionário, não sou presbítero, eu não sei pregar. Queridos, quando nós nos acharmos que nós não temos capacidade nenhuma, enquanto nós acharmos isso, nós nunca vamos pregar para ninguém, nós nunca vamos cantar, nós nunca vamos orar, nós nunca vamos fazer visita no presídio, no hospital, nós nunca vamos fazer nada, sabe por quê? Porque nós achamos que nós não temos capacidade para nada. Agora, o dia que eu acreditar que Deus me chamou, me comissionou, que Deus me separou e que Deus me ungiu, eu vou pregar, eu vou falar do amor de Cristo. Pessoas vão se render aos pés dele, porque eu acredito em Deus e acredito no meu potencial. Você acredita em Deus e precisa acreditar no seu potencial. Você pode, você consegue, você é capaz. Você pode, você consegue, você é capaz. Se tem alguém que precisa ouvir de Jesus, muitas das vezes Deus quer usar você. Assim como ele usou uma mulher, uma mulher que não tinha possibilidade nenhuma.
para pregar o evangelho para os judeus. Desculpa, para os samaritanos. Assim como Jesus usou, ele poderia ter usado outra pessoa, poderia ter usado qualquer outra pessoa de autoridade, mas ele procurou aquela mulher de vida duvidosa, que foi buscar água numa hora que ninguém estava, só estava ela sozinha pegando água no poço. Foi ali que Jesus evangelizou, ganhou ela. Ela acreditou em Jesus, acreditou na palavra dela, e através dela outros vieram e fizeram a diferença. É a semente do evangelho que nunca deixa de brotar. Se você não fizer, se você não for, Deus vai levantar outro, mas a obra dele não vai parar. Ele está te dando uma oportunidade. Ele está me dando uma oportunidade. Se eu não fizer, não pense que a obra de Deus vai parar, não. Há mais de 1000 anos o diabo tentou parar a igreja, nunca conseguiu. Alguns grandes homens falharam, erraram, pecaram, caíram em descrédito, mas a obra de Deus não parou. Vocês podem ver, queridos, sem citar nome de A ou B, mas já viram que tem um monte de gente aí que cai em escândalo, roubou a igreja, fugiu com a secretária, caiu em tentação com você. Mas vocês já perceberam que a obra de Deus não para? Tem tanto escândalo, mas a obra de Deus avança do mesmo jeito, que Deus, ele conta conosco, mas ele não precisa de nós. Contar é uma coisa, precisar é outra. Contar é dizer o seguinte: olha, eu conto com você para ir comigo em tal lugar. Se você não for, eu vou só. Agora, precisar, eu preciso de você. Se você não for, eu vou, não vou. Então, Deus não precisa, Deus conta conosco. Se nós não fizermos, Deus levanta outro. Quando Deus viu que o Saul não ia fazer, levantou Davi. E assim Deus vai levantando, irmãos. Não pense que, eu sou o rei da cocada preta. Se não for, as coisas não acontecem. Obra, meu irmão. Se você não for, Deus levanta outro. O pastor não vai. Deus levanta o obreiro, o diácono, o presbítero, o evangelista. Deus levanta até aquele que é o zelador da igreja, que não sabe nem ler direito. Mas Deus levanta, capacita, envia e ganha. Porque é o reino de Deus que está em evidência. Houve uma pandemia aí. As igrejas tudo fecharam as portas, mas não deixou de crescer. A igreja ficou ali, escondida, mas crescendo. Escondida, mas crescendo. Me lembro de Moisés, quando Moisés estava ali, escondido na casa de sua mãe, ficou 3 meses. A Bíblia diz que ele estava escondido, porém crescendo. Moisés estava escondido, mas estava crescendo. Eu me imagino Moisés querendo chorar, aquele menino, aquele bebê querendo chorar, e a mãe tampando a boca dele: cala a boca, meu filho, você não pode chorar. Se você chorar, você morre. Mas estava crescendo. Quando ela viu que não tinha como esconder mais, chegou a hora de Moisés aparecer. Mas Deus já tinha tudo planejado, Deus já tinha tudo feito. Então, queridos, não tenha medo, não se julgue incapaz de plantar semente. Se existe semente nas tuas mãos, é para você plantar. Se existe semente nas tuas mãos, é para você plantar. A palavra do Evangelho está sobre minha responsabilidade e sobre tua responsabilidade. Nós somos o cano. Dentro de nós existe a água da vida. Está na hora de nós jorrarmos nas terras secas, porque tem muita semente para ser plantada e muita árvore para ser crescida e muitos frutos para ser colhidos para a glória do nome de Jesus. Que este ano de 2025 seja o ano não da expectativa, mas seja o ano da excelência, da graça, da esperança e da experiência com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos